Bom dia a todas e todos. Estamos iniciando o webinário. Gostaria de... Um minutinho só. Então, bom dia a todas e todos. Nós estamos aqui para dar continuidade à semana universitária. Então, bom dia a todas e todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos à semana universitária da Universidade de Brasília. Agradeço aos organizadores e organizadoras de todos os eventos que estão acontecendo e acontecerão ainda durante essa semana, incluindo professores e técnicos, a professora Maria Pia Guerra, que é a coordenadora de extensão, os nossos sinceros agradecimentos pela maravilhosa organização da nossa Faculdade de Direito. Agradeço a todas e todos os palestrantes que aceitaram o convite de participar deste webinário durante a semana universitária. Eu sou Inês Lopes, professora associada de Direito Internacional Privado e Público, sou coordenadora do Grupo de Estudos em Direito Internacional, Comércio Internacional e Direitos Humanos e também coordeno o Grupo de Estudos em Direito Internacional Privado e Público Aeroespacial, e este evento é uma parceria do GEDIP Aeroespacial com o Grupo de Estudos em Transportes, o GETRA, do Núcleo de Direito Setorial Regulatório, que é coordenado pelo professor Márcio Iório, e são coordenadores do grupo do GETRA os professores Fernando Feitosa e Gabriel Galvão. Gostaria de apresentar o mediador desta sessão, que é o professor Gabriel Galvão, que é formado pela Universidade de Brasília em 1999, concluiu a dissertação de mestrado em 2002 sobre o poder normativo das agências reguladoras, é membro da AGU no cargo de procurador federal, com experiência no consultivo e no contencioso de várias autarquias. Foi procurador-geral da ANAC entre 2009 e 2012 e chefiou a assessoria jurídica da então Secretaria de Aviação da Presidência da República. E tem participação ativa nas atividades do GETRA, sendo o atual co-coordenador. E concluiu a tese de doutorado na USP em 2018 sobre convergência de interesses públicos e privados nos contratos de delegação e da infraestrutura. Professor Gabriel Galvão, a palavra é sua e passo a palavra. Muito obrigada. Bom dia, é uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje. Como a professora mencionou em relação ao funcionamento do grupo de estudos de transporte, nós temos uma colaboração muito intensa e proveitosa com o GEDIP. Nós pesquisamos o direito de transporte, não existe propriamente um direito de transporte, mas as questões jurídicas de transporte. Nós procuramos pontos de contato, semelhanças e diferenças entre essas normatizações e regulações, e com uma pergunta essencial, quais são as perspectivas para o desenvolvimento das infraestruturas brasileiras, considerando essas diferenças e possíveis semelhanças, né? Nós tentamos aprender com essas diversas áreas que têm influência no transporte. A escolha dos participantes de hoje tem a ver com a busca dessas semelhanças e diferenças. Nós temos aqui hoje o Maurício Brito, que é membro do Grupo de Estudos em Direito Internacional Privado, Comércio Internacional de Direitos Humanos e do Grupo de Pesquisa em Trabalho, Constituição e Cidadania, vinculados à Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Ele é secretário de Cooperação Internacional Trabalhista do Ministério Público do Trabalho. Tem interesse em pesquisa em Direito Marítimo e Cooperação Jurídica Internacional. Ele será o nosso primeiro palestrante de hoje. Temos o Jonathan Percivale, bacharel em Direito e mestre em Direito Internacional pela Universidade Católica de Santos, pós-graduando em Direito Internacional Público pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, advogado, professor da Faculdade Peruíbe. O interesse da pesquisa dele é no regime jurídico dos astronautas e turismo espacial.
temos como nosso terceiro palestrante o Vinícius Conte, formado em Ciências Aeronáuticas em 2012 pela PUC do Rio Grande do Sul, servidor da ANAC desde 2014, formado em Direito pelo Uniceub, e na ANAC já atuou na aviação geral, nas áreas de aviação geral, táxi aéreo, centro de instrução de aviação civil, e tem como foco agora buscar fazer essa ligação entre a área técnica e as questões do direito. E, como nossa última palestrante, a doutora Delphine Defossé, eu tive a satisfação de participar da banca de doutorado dela, foi uma grande alegria e foi realmente importante ver a qualidade e a excelência do trabalho dela. Atualmente, ela é lecturer na Universidade de Nortúmbria, doutora em Direito pela UNB, tem mestrado em Direito Marítimo e Comércio Internacional na Universidade de Swansea e tem mestrado também em Direito Europeu no Instituto Universitário Europeu. Tem como foco principal a aviação civil. Então, como já adiantado, bom, nós temos aqui 4 apresentações, cada uma durará 15 minutos, com um período de perguntas ao final, a partir de perguntas selecionadas do que for sendo inserido aqui no Slido, que já está em funcionamento. Então, eu passo a palavra ao Maurício Brito. Obrigado. Perdão, estão me escutando agora? Doutor Gabriel, doutor Inês, bom dia a todos que estão me ouvindo. Para mim é uma honra muito grande, emocionante estar aqui participando desse evento, que faz parte da Semana Universitária da Universidade de Brasília. Universidade essa que foi um grande presente, uma grande descoberta na minha vida e me possibilitou fazer o curso de doutorado e conhecer o GEDIP, nosso querido grupo da coordenação da professora Inês, e que vem cada vez mais se focando na questão do transporte, tanto no aéreo, como no marítimo e como no aeroespacial. A minha parte, a mim coube a apresentação do marítimo, que é a minha área de pesquisa, um pouquinho aí puxado para o lado do trabalho, devido à minha profissão, eu sou procurador do Ministério Público do Trabalho, e na tônica também do direito internacional privado. E a minha apresentação hoje é sobre direito aplicável ao trabalhador marítimo. Não apenas ao trabalhador marítimo, mas a toda a gente do mar e nas relações com conexão internacional. Veja, vocês sabem que hoje a gente vive num mundo cada vez mais globalizado. E quando a gente pensa em globalização, no mais das vezes, a gente pensa no prisma econômico, na circulação de mercadorias, de riquezas, mas há um lado social muito evidente, cada vez mais nas transformações mundiais que a gente vem vivenciando, que é o lado social dessa globalização. E a circulação de trabalhadores marítimos que exercem suas atividades no comércio internacional via mar, eles se inserem plenamente nesse conceito globalizado. E sempre quando eu gosto de falar de direito internacional às relações marítimas internacionais, eu acho que a gente deve lembrar quem são essas pessoas, quem são os trabalhadores marítimos internacionais, que hoje, gente, a quase totalidade deles, para surpresa talvez de muitos aqui, são trabalhadores de países com os menores IDH do globo terrestre, de países pobres, e onde se tem uma legislação do trabalho cada vez mais frouxa, e onde se busca a oportunidade de um salário maior, muitas vezes em uma moeda forte, em dólar. Para quem não sabe, também o comércio exterior, a maior parte, quase 90% da circulação de riquezas do globo terrestre, acontece via mar.
Se está tendo a circulação via mar ao redor do mundo, com trabalhadores das diversas partes do planeta, as mais pobres, vocês devem imaginar que os armadores, os proprietários, quem promove a circulação de riquezas, por sua vez, são os países mais ricos. Fica evidente que vai existir um conflito de legislação espacial atinente ao direito do trabalho. O conflito de leis no espaço, no direito internacional, ele é tocado, ele é estudado pelo direito internacional privado. A gente não pode desconsiderar também a conexão que é feita com o direito do trabalho, notadamente o direito internacional do trabalho, e o direito processual. Direito processual eu só trouxe aqui para dar uma visão mais completa da minha apresentação. Mas o direito processual, sobretudo a jurisdição aplicável, que é um tema dos mais relevantes dentro deste contexto, eu só vou dizer para vocês que ele existe, é importante. A gente tem que saber, em um eventual conflito, qual país vai julgar? Quem tem jurisdição? Pode-se escolher a jurisdição em um contrato de trabalho? São aspectos muito relevantes, mas que não são o cerne da nossa apresentação. O cerne é apenas legislação aplicável. Para a gente estudar a legislação aplicável, a gente tem alguns princípios, portas, elementos de conexão do direito internacional privado que são comumente utilizados no direito do trabalho. Há uma divergência entre os autores com relação à terminologia. Eu não vou aqui também debater essa terminologia, mas trago registro para todos que me escutam de que ele existe. O princípio da autonomia da vontade, que é muito comum no seio comercial, no seio das relações privadas no direito internacional, ele não é tão forte na parte do direito internacional do trabalho em face da desigualdade material existente nas relações de trabalho. Se há uma desigualdade evidente entre empregado e empregador, essa autonomia da vontade do trabalhador, no mais das vezes, ela fica muito vulnerável. Então, ele não é prestigiado para se escolher a legislação aplicável. Quer dizer, em síntese, e o exemplo eu acho que ele ajuda a visualizar melhor, poderia haver uma escolha do direito aplicável no contrato internacional de trabalho marítimo? Como regra, não. Não se visualiza essa hipótese, teria por bem apenas enfraquecer a relação de trabalho, o direito do trabalho. E, internacionalmente, a legislação em direito comparado, seja de países da América Latina, da Ásia, da União Europeia, o regulamento de Roma I, ele, no mais das vezes, ele também desprestigia a autonomia da vontade. A proximidade é a razão de ser do próprio direito internacional do privado. O professor Carioca, o professor da Universidade Federal, professor do Rio de Janeiro, Jacob Dollinger, ele disse que o direito internacional privado, ele é o direito da proximidade. E a gente deve ter por ideia sempre que a gente, com o direito internacional privado, a gente tem que se valer da norma que vá melhor resolver aquele caso, aquele conflito. E no mais das vezes, no direito do trabalho, ele tem um critério territorial. Uma outra regra, um outro princípio, é o da norma mais favorável. Ele é muito trabalhado para resolver conflitos espaciais no direito internacional privado e é corriqueiro no direito do trabalho, desde as clássicas lições do professor Américo Pilar Rodrigues, para quem o princípio da norma mais favorável, ele se divide no indúbio pro operário, da regra da aplicação mais favorável e da condição mais benéfica. Vamos respirar aqui e dar já a minha conclusão. Maurício, qual é a sua conclusão? Qual é a legislação aplicável ao contrato com conexão internacional do trabalhador marítimo? A mais próxima e favorável, superando-se o critério estanque e ainda positivado na legislação brasileira da lei do pavilhão. Isso é onde eu quero chegar. Essa é a minha conclusão. Tradicionalmente, se aplica a legislação do pavilhão
ainda previsto no Código de Bustamante, ainda na jurisprudência do TST, mas hoje a gente tem que ter um critério mais versátil, mais próximo da tônica do direito internacional privado moderno, que vai ser a legislação mais próxima e favorável ao trabalhador, que sempre será analisada no caso concreto. A gente não tem como dar essa resposta a priori. Apenas para constar, existem ainda os critérios da lei da contratação e da prestação de serviços e do homicídio do trabalhador do empregador. Eu quero trabalhar com vocês um pouquinho a lei do pavilhão. A lei do pavilhão é o critério clássico para resolver a aplicação da legislação no espaço, no direito marítimo. E eu trouxe aqui para vocês um julgado do TST recente. É só um pedacinho da ementa, eu faço aí a referência para quem quiser. Me permita brevemente a leitura, que eu acho que sintetiza bem a razão de aplicação. Permitam-me. Trabalho em navio de cruzeiro sob bandeira estrangeira. Pré-contratação no Brasil. Prestação de serviços na costa brasileira e em águas de outros países. Gente do mar. Conflitos de leis no espaço. Legislação aplicável, lei do pavilhão. A indústria de transporte marítimo ela é internacional, inclusive de cruzeiros turísticos, e tem caráter global. Seja quanto à nacionalidade dos navios, é o pavilhão do navio, seja quanto à diversidade de nacionalidade da tripulação. Impondo-se que agentes do mar tenha proteção especial e uniforme numa mesma embarcação. Me permita aqui uma pausa. A razão de ser da utilização da lei do pavilhão é uniformizar. É para quem está no mesmo pavilhão, no mesmo casco, ter a mesma legislação aplicável. Ou seja, surgiu com um bom intuito. Levar uniformidade à aplicação da legislação e um critério territorial e que se move no navio, que se move nos mares, o navio. A concepção de aplicação da legislação brasileira aos tripulantes brasileiros contratados por navios estrangeiros não se sustenta diante da realidade da atividade econômica desenvolvida pelas empresas estrangeiras de cruzeiros marítimos. Pois se assim fosse, em cada navio haveria tantas legislações de regência quanto o número de nacionalidade dos tripulantes. No mesmo navio de cruzeiro marítimo, todos os tripulantes devem ter o mesmo tratamento contratual, seja no padrão salarial, seja no conjunto de direitos. Reconhecer ao brasileiro contratado para receber em dólar direitos não previstos no contrato firmado conduziria à quebra da isonomia e subversão da ordem da autoridade marítima, uma vez que os próprios oficiais poderiam questionar suas obrigações à luz da legislação de sua nacionalidade, em desrespeito à lei do pavilhão. Daí porque ser imperativa a aplicação para todos os tripulantes da lei do pavilhão, como expressamente prescreve o artigo 281 da Convenção de Direito Internacional Privado, Código de Bustamante, Decreto 18791 de 1929, ou seja, há quase 100 anos. Esse é o critério que rege a aplicação da legislação espacial para agentes do mar nos contratos com conexão internacional. Esse julgado é de fevereiro de 2019, de uma Corte Superior, e, com todo respeito, ele não deve ser o que prevalece, não deve ser o mais utilizado atualmente. Faço o registro, por lealdade, que o próprio Tribunal Superior do Trabalho ele já vem ultrapassando. O critério da lei do pavilhão, que em um primeiro momento, e isso é o objeto do meu próximo slide, ele foi bom, ele veio para trazer uniformidade, ele deu aso ao surgimento das bandeiras de conveniência. As bandeiras de conveniência, elas implicaram em uma corrida para registro dos navios nos países onde haja o maior barateamento de custos possível ao armador. Então, na prática, os navios passaram a ostentar o pavilhão, a bandeira daquele país onde o direito do trabalho é o mais frouxo possível e onde a tripulação ela teria a quantidade mínima de direitos. Isso provocou uma corrida de registros
e de direito do trabalho para o nível mais baixo e mais rasteiro possível. E o direito internacional privado, com todo respeito, ele não pode ser instrumentalizado para se efetivar um critério de fachada, de conveniência, que só tem por lógico nivelar ao máximo possível e no piso mais raso os direitos da gente do mar, naturalizando situações que são aviltantes, injustas e indignas. Notadamente quando existem meios jurídicos aptos e tecnicamente adequados para aplicar um direito que leve dignidade à gente do mar. Esses critérios seriam o da proximidade e o da norma mais favorável. Para me encaminhar já para o final, esses critérios, gente, de um direito do trabalho mais forte e que faça um trabalho sustentável, trabalho marítimo sustentável, eles vêm sendo cada vez mais trabalhados na tônica do ESG, Environmental, Social e Governance, ambiental, social e governança. A ONU ela vem difundindo essas ideias com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que foram adotados na sua reunião de 2015, e esses Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ele vem permeando as legislações marítimas mais recentes no mundo. A Convenção sobre o Trabalho Marítimo, número 186 de 2006, ela, da Organização Internacional do Trabalho, ela vem tentando elevar este patamar de direitos, esses estándares de direito marítimo e de gente do mar. E cada vez mais os países vêm ratificando e adotando essa convenção, a 186, que busca ser uma nova carta de direitos da gente do mar. A partir do momento que quase todos os países, principalmente os que ostentarem mais bandeiras, mais navios registrados, quando esses navios passarem a adotar cada vez mais a Convenção do Trabalho Marítimo, a gente vai ter a elevação desses estándares. Faço o registro de que o Brasil, no ano passado, ratificou esta convenção e que, em dezembro deste ano, ela entra em vigor no nosso país. Apenas para finalizar, portanto, e sintetizando ao máximo possível a quantidade de informações que eu teria para falar para vocês, hoje a gente caminha para o que eu chamo de trabalho marítimo sustentável. E o trabalho marítimo sustentável, ele vem na tônica dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, da Convenção do Trabalho Marítimo de 2006, que entrará em vigor no Brasil em breve e mudará e elevará os estándares do trabalho marítimo. A gente tem que superar o critério do pavilhão e a gente tem que aplicar a legislação mais próxima e favorável no caso concreto. Muito obrigado, é isso que eu tenho para falar para vocês. Fico à disposição para as perguntas. Meu e-mail é maufbrito@hotmail.com e agradeço mais uma vez à professora Inês e ao UNB pela oportunidade. Obrigado, Maurício. Apesar do tempo breve para um tema tão extenso, né, acho que já é possível, pelo menos para todo mundo, se começar a se perguntar, realmente, os problemas do trabalhador do mar são tão específicos, são um problema só entre contratantes, né? Porque realmente hoje, quando se fala em discussão sobre a extensão desses direitos, na verdade a pergunta que vem um trabalhador do mar que tem segurança jurídica ou não, que sabe a extensão do que ele é cobrado ou não, o que ele é, o que se espera do seu trabalho, isso se aplica também aos trabalhadores, se isso existe, o transporte vai ser bem realizado, esse trabalhador vai conseguir garantir a segurança do transporte, vai conseguir aplicar regulações complexas de saúde, navegação, enfim, e o país que tem uma segurança jurídica para isso é um bom ambiente para essas atividades e para investidores, para circulação dessas mercadorias? São perguntas muito interessantes, muito obrigado.
Agora passamos a palavra ao Jonathan Percivale. Agora nós vamos para o espaço. Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, quero cumprimentar a doutora Inês Lopes pelo convite para participar de um evento tão interessante e tão plural como este de hoje, cumprimentar os colegas que participam do evento e, igualmente, cumprimentar todos que nos assistem. Eu pretendo falar sobre o regime jurídico dos astronautas e, a partir disso, compartilhar a minha tela, começando para destacar que o regime jurídico dos astronautas, o estudo dos astronautas, situa-se, em primeiro lugar, no direito espacial. O direito espacial, ele é fruto, sobretudo, da fragmentação do direito internacional e tem como contexto histórico marcante a Guerra Fria, aquele período no qual houve uma intensa polarização de correntes ideológicas, capitalismo e socialismo, e que mesmo nessa disputa entre Estados Unidos e ex-União Soviética, esse embate não impediu que o desenvolvimento tecnológico, sobretudo para atividades voltadas ao espaço, e o direito voltado a esse ambiente fosse prejudicado. O direito espacial, ele emerge a partir, sobretudo, de 5 tratados internacionais, o Tratado do Espaço de 67, que é considerada a sua pedra fundamental, o Acordo sobre Salvamento, que é o objeto de estudo nessa minha fala, a Convenção sobre Responsabilidade, a Convenção sobre Registro de Objetos Espaciais e também o Tratado da Lua de 79. São esses 5 tratados que formam o que se entende hoje como direito espacial, especialmente ao estipular regras que são elementares, como, por exemplo, de que o espaço exterior ele constitui patrimônio comum da humanidade. O espaço exterior, assim como os corpos celestes, eles não são passíveis de reivindicação de soberania por nenhum Estado. Se inclui, portanto, ao lado do alto mar, dos fundos marinhos e da Antártica, como patrimônios que pertencem a toda a coletividade. Esse aspecto, por exemplo, revela uma das diferenças que há entre o direito espacial e o direito aéreo ou o direito aeronáutico. Por quê? Diferentemente do que acontece no direito aeronáutico, o espaço, não sendo passível de reivindicação de soberania, ele se enquadra nesse regime específico, diferentemente do que ocorre nele, no direito aeronáutico, em que o espaço aéreo, essa coluna de ar adjacente ao território dos Estados, pertence a eles e, em que pese isso, garantidas algumas liberdades, como as chamadas liberdades do ar. O regime jurídico também é formado a partir de normas diferentes, principalmente no contexto do direito aeronáutico, a Convenção de Chicago. Então, é bastante importante que se tenha em mente que, ao se falar de direito espacial, nós nos referimos ao espaço exterior e aos corpos celestes, certo? O vácuo e os corpos celestes, e que não se confunde o direito espacial, com o direito aeronáutico, cujo espaço, esse é o ponto marcante, pertence aos estados e está distrito à soberania deles próprios. Deste modo, os astronautas, eles são considerados como profissionais que exercem atividade de exploração no espaço exterior, certo? Os astronautas, eles são pessoas enviadas por estados, por agências espaciais dos estados, como a NASA, a Roscosmos da Rússia, enfim, e que têm por finalidade desempenhar determinadas atividades que, em regra, devem ser voltadas para o benefício de toda a humanidade, certo? Nesse sentido, o artigo 5º do Tratado do Espaço considera os astronautas, essas pessoas que desempenham essas atividades no espaço, como enviados da humanidade. E essa
caracterização que dá o Tratado do Espaço aos astronautas é bastante interessante, porque quando dos trabalhos preparatórios do próprio Tratado do Espaço e até mesmo do Acordo sobre Salvamento de 68, emergiram algumas dúvidas sobre o alcance dessa expressão, porque considerá-los, os astronautas, como enviados de toda a humanidade, faria crer que a eles seria atribuído um regime jurídico bastante específico. Não poderia ser diferente, porque se nós pensarmos desde Yuri Gagarin, Valentina Tereshkova, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, todos os astronautas que até hoje vão ao espaço, é evidente que eles se colocam numa condição de bastante risco, exercem uma atividade que é inevitavelmente perigosa, para que sejam obtidos proveitos em favor de todos os estados. A partir do momento em que alguma tecnologia ou alguma descoberta é alcançada no espaço exterior, isso certamente vai reverberar em favor de todos. E por isso, quando o Tratado do Espaço ele atribui esse caractere aos astronautas de enviados da humanidade, algumas questões surgiram. Sobretudo, como eu falei, em relação ao alcance da expressão. Por exemplo, a delegação da Hungria questionou se, eventualmente, em virtude disso, os astronautas poderiam gozar de imunidade de jurisdição ou de inviolabilidades conforme as regras de direito diplomático, sobretudo a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 61. Por outro lado, a delegação do Líbano, quando ainda na discussão do tratado, indagou se essa consideração dos astronautas como enviados da humanidade seria aplicável só se estivessem desempenhando atividades pacíficas. Nenhuma dessas propostas prosperaram, mas eu coloco isso para que se tenha uma exata compreensão de como essa expressão que marca, porque, ao menos para mim, salta aos olhos, passou a ensejar algumas discussões. Bin Cheng, um autor chinês radicado no Reino Unido, ele fala que, na verdade, essa expressão não passa de uma mera figura de linguagem. Só que também outros autores, como Wilfred James, pondera que, na verdade, é um reforço, essa expressão enviados à humanidade, de que os astronautas eles desempenham atividades que são voltadas para todos. Então, na verdade, quando defendem o interesse da humanidade, devem, assim, ser considerados como enviados dela. Seria, na verdade, reconhecer os esforços e o trabalho necessário, por um lado, e valiosíssimo que os astronautas desempenham. O Acordo sobre Salvamento e Restituição de Astronautas de 68, o segundo desses 5 tratados que eu mencionei no início, ele fala que, numa das suas considerandas, dos seus considerandos, que o acordo é celebrado com sentimento de humanidade, certo? Que são movidos os estados por sentimento de humanidade e que, por isso, concluem esse acordo sobre salvamento e restituição de astronautas e objetos espaciais. Nesse aspecto, é muito fácil fazer uma diferenciação e uma esquematização, em alguma medida, de quais são os direitos reconhecidos aos astronautas. Por quê? Porque o acordo é muito singelo, certo? Basicamente, os estados, eles são obrigados a empreender esforços para garantir a integridade dos astronautas em situações de acidente, perigo, pouso forçado ou involuntário nos seus próprios territórios, dos estados contratantes, fora do seu território ou, por exemplo, em território em que não há soberania, como, por exemplo, no alto mar. E, além disso, devem os estados informar sobre essa situação a autoridade lançadora, o responsável pelo lançamento do astronauta, e também ao secretário-geral da ONU, para que essa notícia seja difundida. Consequentemente, se há esse dever dos estados, por outro lado,
ao direito dos astronautas de serem salvos, receberem assistência e serem restituídos ao estado lançador. Consequentemente, esse direito ele tem por garantia preservar a integridade física dos astronautas e, aos meus olhos, não passam de obrigações mínimas que devem ser garantidas a todos indistintamente, astronautas ou não, se forem pessoas vítimas de acidente, perigo ou pouso forçado. Então, aparentemente, pelo menos aos meus olhos, o acordo de 68 ele não fala nada além do que constitui a obrigação de todos os estados por uma questão de humanidade e até, em última instância, de dignidade humana. Por outro lado, os estados, os astronautas, perdão, conforme o artigo 5º do Tratado do Espaço, eles devem prestar toda assistência aos seus pares quando do desempenho de suas atividades no espaço. É uma questão de pura e simples reciprocidade entre eles que integram uma mesma classe, digamos assim. Então, falar, em síntese, de direitos dos astronautas é dizer apenas e tão somente que eles têm o direito de ser salvos, assistidos e restituídos nesses casos de acidentes em conformidade com o artigo 3º e 4º do Acordo de 68. Me dirigindo agora ao final, o primeiro destaque que eu faço diz respeito a o que eu chamo de incongruência da simplicidade do regime jurídico dos astronautas com as particularidades e os riscos das atividades que eles desempenham. Isso porque a complexidade das atividades, os riscos aos quais os astronautas são expostos, ao meu ver, é absolutamente incompatível, incongruente com esses 2 ou 3 artigos do Acordo de 68. Isso porque o acordo, ele trata dos astronautas e 2 outros artigos depois se refere a objetos espaciais, a restituição de objetos espaciais em fórmula muito semelhante ao que se prevê aos astronautas. Então, além da questão que se observa nos trabalhos preparatórios do Acordo de 68, sobre a discussão envolvendo serem os astronautas enviados à humanidade, observa-se também que foi inserida uma discussão sobre a restituição de objetos espaciais e que, aparentemente, desviou muita atenção dos estados em relação aos astronautas, porque fica até que bastante claro que, em meio às discussões, o interesse dos estados não foi preservar a vida dos astronautas em si, mas foi de garantir que os astronautas não fossem vítimas de qualquer ofensa à sua integridade física ou fossem coagidos a prestar informações sobre os programas espaciais aos quais estavam vinculados, e também de garantir que os objetos espaciais que eventualmente caíssem em território de outros estados, como até já aconteceu no Brasil, fossem restituídos também sem ofensa à integridade deles. Ou seja, aparentemente a preocupação foi com a tecnologia, com segredos de Estado e não exatamente com a integridade física dos astronautas. Por isso, alguns desafios emergem, como, por exemplo, a questão da saúde dos astronautas, certo? É sabido que, por intermédio de estudos, que a exposição dos astronautas ao espaço exterior gera problemas de visão, alterações cerebrais, a questão da radiação. Além disso, a ampliação das atividades espaciais, cada vez mais há facilidade de acesso ao espaço exterior e, portanto, mais astronautas são enviados ao espaço. E, além disso, também emerge a questão do turismo espacial. E aqui, nesse ponto específico, a questão que se coloca é que os turistas espaciais, eles podem ser considerados astronautas em termos jurídicos. A convenção, e aí agora definitivamente encerrando, o Acordo sobre Salvamento, ele fala em pessoal. Bin Cheng, aquele autor chinês que eu mencionei, ele fala que pessoal seriam todos aqueles que participam de atividades espaciais. Ou seja, para o conceito dele, para a visão dele do conceito de pessoal, turistas seriam. Mas é justo considerar, ou é adequado considerar turistas, pessoas que
fazem visitas ao espaço com fins de lazer, de recreação, ou que farão no futuro, na verdade, é justo que tenham as mesmas prerrogativas dos astronautas? E são tantas assim as prerrogativas ao ponto de ser justo ou não? Ou seja, passo algumas informações para vocês, passo talvez ainda mais questionamentos e reflexões para temas ainda que precisam ser melhor analisados e mais debatidos. Então, agradeço a atenção de todos, agradeço novamente o convite, cumprimento os colegas. Muito obrigado. Muito obrigado, Jonathan. Muito obrigado, Jonathan, com esse tema também muito interessante. Vou aproveitar só para fazer uma observação rápida. Nós temos duas perguntas já anotadas e estão sendo passadas aos palestrantes, uma para o Maurício e já temos uma pergunta para o Jonathan. Na sequência eu vou repassar a pergunta e até falar um pouco também do meu fascínio com o tema, até pela questão filosófica ou ideológica da exploração do espaço, né? Se eu não me engano, tem até uma discussão terminológica sobre como chamar um astronauta. Os russos gostam do termo cosmonauta, até por uma questão de estilo, enfim. E tudo isso demonstra como é interessante a evolução de um campo jurídico, né? Eu não sei dizer se é possível comparar diretamente as questões de auxílio e de resgate de astronautas com a questão dos serviços de salvamento, as operações de SAR da aviação civil, que vieram não necessariamente como uma obrigação natural dos países em dar esse tipo de assistência, mas como uma necessidade concreta de ter previsibilidade, né? Os acordos, se uma aeronave, né, sofre um acidente e cai no mar, quem administrativamente deve se organizar para ter esses custos, né? E por uma questão técnica no espaço isso é uma realidade em todas as operações, porque, enfim, acho que vai ter que pousar em algum canto, independente de se é um espaço nacional ou não. Mas, enfim, muito obrigado. E agora, lembrando também da apresentação do Jonathan sobre um detalhe muito curioso, até hoje não se sabe exatamente, para fins jurídicos, onde termina o ar e onde termina o espaço. E agora nós vamos passar para os nossos dois convidados que tratam da aviação civil, começando pelo Vinícius. Obrigado. Obrigado. Então, bom dia, doutora Inês, doutor Gabriel, agradeço o convite de vocês para estar aqui presente, agradeço os demais pela presença, enfim. Eu vou passar um pouco para vocês, tal como o Gabriel já contextualizou para a gente, a parte de habilitações de tripulantes em tempos de pandemia, e um pouco também da parte, por assim dizer, histórica, fazendo uma contextualização para melhor facilitar a compreensão de vocês. Eu vou compartilhar aqui a apresentação de slides com vocês e eu vou dar seguimento aqui. Pronto. Bom, vamos lá, então. Inicialmente, fazendo uma conexão com aquilo com o que o colega comentou antes sobre liberdades do ar, por que elas existem, como é que elas surgiram? A aviação, os grandes, vamos dizer assim, incentivadores do desenvolvimento da aviação acabou que foram as duas guerras mundiais que a gente teve, com o uso grande e maciço da aviação, principalmente na Segunda Guerra. Então, próximo ao término da Segunda Guerra Mundial, tinha-se países distintos, com regulamentações atinentes à regulação aérea diferentes, e nem sempre, vamos dizer assim, no mesmo sentido.
Então, só para vocês começarem a entender um pouquinho o tamanho do problema que a gente tem, se eu tenho diferentes países onde uma aeronave venha fazer um voo internacional, o que a gente pode ter? Eventualmente, a gente pode ter regras diferentes de instrumentos ou licenças, requisitos que os pilotos e toda a tripulação de voo precisa ter. A gente pode ter requisitos diferentes de sistemas de aeronaves ou propriamente o que é necessário para adentrar no espaço aéreo daquele país. Então, logo no início, quando se começou a pensar em termos de uma regulamentação aeronáutica assim, unificada ao redor de todo mundo, justamente por a aviação não ser uma questão de transporte dentro do mesmo país, mas, via de regra, ser para o exterior, para países distintos, e aí, talvez, se a gente pensar em termos de Brasil, o Brasil, por ser um país grande, ficaria mais fácil, talvez, de dizer, não, mas a gente não viaja só, o foco não é o internacional, mas se a gente pensar principalmente na Europa, onde a gente tem países de dimensão e extensão territorial reduzida e regulamentações que eventualmente poderiam ser distintas, a gente começa a entender um pouquinho o problema. Então, logo de início, decidiu-se, né, que tinha que ser implementadas as liberdades do ar. Elas foram evoluindo, de início não eram essas 9, mas hoje aquilo que elas, vamos assim dizer, elas foram sendo expandidas, divididas conforme a necessidade. Então, a gente tem que a primeira liberdade do ar é sair do seu país de origem, o país onde a empresa aérea estaria a sede dela, vamos dizer assim, fazendo um sobrevoo num país A com destino ao país B. Só para vocês terem ideia, se a gente não tiver essa primeira liberdade do ar, a gente não poderia nem sobrevoar o país A, ou seja, o tempo de voo acabaria que teria que fazer algum tipo de volta ou contorno, acabaria sendo maior. Segundo a liberdade, ele já prevê parada com pouso técnico, não embarque, não desembarque de passageiro, mas exclusivamente reabastecimento ou algum reparo que tenha que ser feito na aeronave. Terceira liberdade do ar, então, é transportar passageiros do teu país de origem para um outro país de destino. Quarta liberdade do ar é, por assim dizer, a de retorno. A quinta, via de regra, costuma ser a mais popular, ou a que mais comumente a gente tem, que é onde você sai com um voo de origem, do seu estado de origem, transporta passageiros até um segundo estado e depois segue para um terceiro estado diferente. A sétima, a sexta e a sétima, elas não são comumente utilizadas. Até uns tempos atrás, a gente estava discutindo sobre as liberdades do ar, sobre as possibilidades de ter empresas aéreas fazendo cabotagem dentro do país. O que seria isso? Uma empresa aérea do exterior, qualquer uma que vocês possam pensar, estaria operando dentro do território de outra nacionalidade. Então, a gente poderia ter, por exemplo, uma empresa norte-americana fazendo voos dentro do Brasil. Isso seria a nona liberdade do ar, a última embaixo, que, via de regra, por ter toda essa questão de soberania do espaço aéreo, até algumas proteções econômicas em função de diferença de tributação, custos de combustível, via de regra, elas não têm, são poucos países que aderiram a ela. Geralmente, os países ficam na quinta liberdade do ar, justamente até para resguardar um pouco a questão das próprias empresas aéreas do país. É importante dizer que, via de regra, esses acordos dessas liberdades do ar, eles são acordos bilaterais. Então, o que é válido, né,
vamos colocar assim, do Brasil para os Estados Unidos, poderia ser, via de regra, válido dos Estados Unidos para o Brasil. Então, no momento que o país manifesta esse interesse de ter uma participação maior no mercado aéreo de outro país, aquele outro país também, via de regra, passa a ter a disponibilidade de ter mais participação aérea no país de origem, vamos dizer assim. Eu vou passando aqui. Importante, então. A gente teve, justamente essa discussão de ter um espaço aéreo, na medida do possível, unificado ao redor de todo mundo, justamente para a gente não ter grandes diferenças regulatórias nesses N países que as empresas aéreas voam, sobrevoam, pousam, conduzem as suas operações. Foi feito lá em 1947 a Organização Internacional de Aviação Civil, basicamente foi uma continuidade à Convenção de Chicago de 44. A sede dela fica lá em Montreal, sendo que ela tem 7 escritórios ao redor do mundo. Desde a criação dela, ela já contou basicamente com a participação de todos os países do mundo. Hoje são 193 países signatários. Basicamente são todos do mundo. Tem alguma discussão sobre países que já são reconhecidos como país por outros, mas, via de regra, o mundo inteiro entendeu a importância de a gente ter um órgão central para estipular estipular regras, na medida possível, universais, para todo mundo ter um guia, um balizador para saber o que a gente precisa seguir, o que a gente precisa exigir, justamente para a gente não ter grandes diferenças. Então, o que a gente tem? A gente tem a ICAO, como sendo a ICAO, enfim, o ACI, como sendo a Organização Internacional de Aviação Civil, um órgão único no mundo, vamos dizer assim. Embaixo dela, a gente tem algumas agências reguladoras. Eu citei aqui as 4, provavelmente sejam de maior contato, as 4 mais conhecidas e provavelmente sejam de maior contato do pessoal da aviação, que é a FAA, que é dos Estados Unidos, é a ASA, que é da Europa, tem a CASA, que é da Austrália, e a ANAC, que é a nossa do Brasil. Sobre a regulamentação brasileira, eu vou adentrar um pouquinho mais nesse assunto. Via de regra, a ANAC, ela regula todos esses assuntos de documentos de aeronave, licença de pessoal, validade, experiências, tudo isso, via de regra, é publicado para o RBAC, que é o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, RBH, que é o Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica, ele vem sendo substituído pelos RBACs, as IS, que são instruções suplementares, e a gente tem resoluções e portarias. Resolução geralmente fica mais atinente a uma decisão da diretoria, publicar algum tipo de documento. Portaria acaba sendo o documento utilizado para publicação. E aí, no contexto exato da questão da pandemia do Covid-19, que é o cerne aqui da minha participação, a gente passa a ter alguns problemas. O que acontece? Um piloto, um comissário, ele, via de regra, ele tem toda uma certa escadinha, por assim dizer, até chegar na aviação comercial. Isso, ele vai ter que tirar algumas licenças. O que são licenças, para vocês compreenderem melhor? Piloto privado, ele que voa lá no aeroclube, piloto ultraleve, o piloto comercial, que eventualmente vai ser o piloto que vocês vão pegar lá quando estão voando numa empresa de táxi aéreo, ou vai ser o piloto de linha aérea, que é esses que a gente geralmente encontra operando a aviação comercial. Não, o contexto da aviação é um pouco mais, vamos dizer assim, detalhado em termos de normativos. Então, a gente, além das licenças, a gente tem as habilitações. As licenças, poderia dizer para vocês de uma forma bem simples, elas são
as prerrogativas que você tem para exercício da profissão. Por exemplo, um piloto privado, ele não, exercendo a atividade de piloto, ele não pode ser remunerado. Um piloto comercial, ele não pode ser comandante de linha aérea. Quem vai ser comandante de linha aérea é restrito ao PLA, desculpa. Então, a gente tem algumas limitações, vamos dizer assim, em cada licença. E, além disso, a gente tem habilitações. Habilitações, para facilitar a compreensão, elas seriam, eu poderia dizer, como o detentor de uma habilitação, ele detém o conhecimento para operar determinada condição de voo, determinado tipo de aeronave, um tipo ou modelo de aeronave. Por exemplo, pilotos de empresas aéreas, por exemplo, vou citar aqui o LATAM, via de regra eles operam a aeronave A320. O A320 ele tem um tipo de habilitação específico, uma validade específica. O pessoal que voa, os pilotos da Gol, ele já tem outra habilitação específica, a habilitação do Boeing 737, que ela não é, assim dizer, deter a habilitação do 737 não significa que você pode operar na Latam com A320. Então, são conhecimentos específicos que o piloto, o comissário, precisa deter para aquela aeronave específica. Então, são treinamentos bastante minuciosos, bastante aprofundados, e que eles possuem uma validade, uma periodicidade que devem ser realizados. Via de regra, 1 ano, mas tem uma série de regras, de forma que algumas habilitações acabam tendo uma validade de 6 meses, enquanto outras podem chegar até 2 anos. E aí, a gente chega na questão do Covid, certo? O problema que a gente tinha, né? No final de 2019, a gente tinha cerca de 30 mil aeronaves voando simultaneamente. Esse mapinha, esse monte de pontinho amarelo. Eis que com a questão do Covid, a gente busca evitar esse deslocamento pessoal para resolver negócio, para visita, para turismo. A gente passa mais para evitar, na medida do possível, sair de casa e se deslocar justamente por questão da doença, que ainda gera certas dúvidas sobre formas de transmissão e sintomas, tratamentos e tudo mais. Então, em 2019, a gente sai de 30 mil aeronaves voando simultaneamente. Em abril, então, quase 4 meses depois, a gente está com 18 mil aeronaves paradas. No Brasil, a gente ainda não... No Brasil, a gente não notou tanto isso, mas países do exterior realmente teve aeroportos que foram fechados, e vocês veem as pistas ali com aeronaves simplesmente paradas em cima da pista por não ter pátio suficiente para parar todas essas aeronaves. A aviação, quando ela começa, ela via de regra, ela segue formas mais lineares, né? O mercado ele tem expansões e tem retrações, mas via de regra elas são de certa forma previsíveis, então as empresas conseguem se ajustar um pouco melhor nessa condição. No contexto do Covid foi totalmente diferente. A gente tinha a aviação voando muito, o mundo inteiro, por assim dizer, girando, a economia inteira girando. A gente chega em abril, a gente tem que parar todo mundo. Então, não tinha nem pátio para parar todas as aeronaves. Então, a gente acabou tendo que parar todas essas aeronaves, inclusive fechando pistas de aeroportos para conseguir ter pátio para estacionamento dos aviões. Antes de entrar nesse ponto, queria só trazer para vocês, né, fazer um gancho naquilo que eu comentei sobre as licenças de piloto, que elas possuem validade, né? Então, o piloto, se ele passa mais de 90 dias sem operar a aeronave, ele já precisa fazer algum tipo de treinamento para voltar a operar a aeronave em condições normais. Além disso, ele também precisa refazer
as avaliações deles, os cheques, como o pessoal da aviação chama, cada 6 meses ou 1 ano, dependendo do que está sendo avaliado. Eventualmente até 2 anos, dependendo do que está sendo avaliado. Então, como a gente teve nesse primeiro momento a pandemia do Covid, todo mundo parando, aí ficava difícil até das empresas aéreas continuarem darem treinamento e fazerem esses cheques. A ICAO, que a gente tem a IATA, que é uma organização das empresas de transporte aéreo, sugeriram o seguinte: olha, vamos prorrogar por determinada quantidade de meses os vencimentos das habilitações desses pilotos, tripulantes, comissários, enfim, para a gente conseguir, assim, estende esse período, a validade dessas habilitações, para a gente conseguir readequar de uma forma um pouco mais lenta, vamos dizer assim, a continuidade do treinamento desses pilotos e continuar refazendo o de cheque e as habilitações desses pilotos. Acaba que tudo isso vai postergando a agenda. Então, seguindo essa orientação da ICAO, da IATA, que, por assim dizer, acaba se tornando uma recomendação mundial das formas que cada agência reguladora puder seguir nesse sentido, o que a gente teve por parte da ANAC? A ANAC, em 17 de março, ela já publicou prorrogações de prazo de habilitação e certificados para profissionais de aviação, então colocou ali o prazo de 120 dias, ou seja, em torno de 4 meses, né, estendendo as habilitações. A gente também teve escolas de aviação civil, os conhecidos aeroclubes, que eventualmente vocês conhecem. Também flexibilizou-se, vamos dizer assim, a questão de aula presencial para aula teórica durante a pandemia, justamente visando essas medidas de, assim dizer, afastamento, né, não ter tanto mais contato presencial, isolamento. E a gente também teve, agora mais recente, junho, flexibilização dos requisitos de experiência recente dos pilotos, justamente pela questão que eu coloquei para vocês antes. A gente tinha que era 90 dias, daí foi flexibilizado justamente para os pilotos poderem voltar adequando ao cronograma de voos, porque a gente tinha muitas aeronaves e muitos pilotos voando lá no final de 2019. A gente chega em abril, a gente tem praticamente 2/3 da frota que estava voando parado no chão por falta de demanda. A gente tem também todos os pilotos que, via de regra, estavam operando suas aeronaves parados, e é justamente nesse retornar a experiência recente que os pilotos precisam, para retornar em uma operação segura. A ANAC entendeu por flexibilizar, justamente seguindo essas orientações da ICAO e da IATA, até o retorno da operação, pois, né, a gente perceptível, né, que a gente teve uma queda muito grande na demanda no começo e a recuperação tem sido bem lenta, bem gradual, vamos dizer assim. Novamente, a gente tem aqui em julho mais uma prorrogação da validação das habilitações. Então, quem não estava abrangido pelaquela primeira prorrogação, dá uma verificada nessa segunda prorrogação, e quem estava com vencimento entre julho e setembro prorrogou pelos menos 120 dias, ou seja, em torno de 4 meses. Então, o objetivo acaba sendo expandir um pouco o contexto da... Deixa eu terminar aqui. Pronto. Então, o objetivo acaba sendo expandir um pouco o prazo de vencimento das habilitações, permitir certas flexibilidades, claro, observando a segurança operacional, para justamente no momento que a gente retoma a aviação, a gente consiga ter pilotos, tripulantes devidamente habilitados, dadas as condições que a gente acabou tendo que nos adaptar em função da pandemia.
Da minha parte, eu acredito que era isso. Eu agradeço aqui a participação, fico aberto aqui a perguntas. Eu vou retornar aqui a palavra para o nosso moderador. Obrigado, e precisando, só mandar as perguntas aqui que eu retorno para vocês. Muito obrigado, Vinícius. De novo, né, um pouco tempo para um tema complexo e extenso, mas com a sua apresentação, acho que fica claro que a gravidade do momento, né, e a gravidade das repercussões para a aviação do Covid e os fatores para uma retomada da atividade são vários, né? Nós temos detalhes de regulação e de segurança e de atividade profissional dos tripulantes que não é simples, né? E, bom, para concluir nosso ciclo de apresentações, passo a palavra à doutora Delfine. Hi, thank you. Good morning or good afternoon, depending where you are. Thank you to Professor Ines and Gabriel for this event. Today, my presentation is a bit far from what I'm used to research, but there are some questions that Mauricio actually had that are also that we can also see in aviation. So today my presentation will be about the crew labor law in the European aspect of them. So we'll first start with two a bit more dry and technical slides, then we will go to private international law and more fun story. So first of all, there is the general rule, Regulation 290/2012, which amends the Regulation 1178/2011 and lays down the technical requirements and administrative procedure for civil aviation, such as pilot licensing and medical certification, conversion of existing license or test qualification, etc. But member states could opt out when the regulation was done. And then we have the flight time limitation, which ensure that aircrew fatigue does not endanger flight safety. It's Regulation 83/2014. It actually speaks about the flight and duty time period and the rest period. The total duty period to which a crew member may be assigned shall not exceed 60 duty hours in any 7 consecutive day, 110 duty hours in any 14 consecutive day, and 190 duty hours in any 28 consecutive day. Those are important for a problem that I will mention later on. So so then we can move to private international question in aviation, and especially what I call the Ryanair saga. What I will explain is also valid for other airlines, but I decided to focus on one specifically. So Ryanair is a success story that's undeniable, but as any success story, you also have some negative effect, and in this case, they are on the crew. So for example, the working condition. Ryanair business model is based on a 25-minute turnaround to prepare the aircraft and to have as many flights as possible to keep the price low, which actually have repercussion for crew. Often, regularly, crew are asked to fly at their own expense to some place where there is staff shortage during their day off. Ryanair also creates some legal ambiguity by using 2 Irish employment agencies controlled by Ryanair to hire, for example, junior cabin members. And then it also exploits the legal loopholes. It uses its the transnational nature of its work to actually cut down on labor costs. And all of this problem became very, very clear in 2018 when there were several collective action, and that actually put a hold on some passengers' holidays and distort a lot the European airspace. So what are the lessons of those strikes? First of all, we learned that cabin crew have to attend training
course, to work at Ryanair, but they have to pay for them themselves. And then also, pilots are mainly not hired by as employee, but they are self-employed, meaning that they have no sick pay, they don't have pay leave, and they actually have to create a company, limited service company, to provide service to those two companies that I just mentioned, meaning they have to pay their own tax, and that's another whole issue. And then we have the problem of pay to fly. Pay to fly is when a professional pilot, instead of being paid to fly a commercial airline, is actually paying the airline to get some flight time. This problem, we are going to actually go back to it later in this presentation. So, and all this is possible because of Irish law that allows some leniency. So Ryanair's vision is that since its aircraft are registered in Ireland, then the employment is based in Ireland, while the contractual bases are in another state, and therefore Irish law and jurisdiction should apply. But is that so? So the main question is, where do our aircrew perform their work? The general rule under Brussels 1 bis regulation is that the employee can bring a jurisdiction against their employer in the country where employees habitually carry out their work. But in aviation, where is that? That was a question asked to the Court of Justice of the European Union by Belgian pilot and cabin crew against Ryanair. That's the reason why I use Ryanair as the main example. The question was, is home base the same as the place where the employee habitually carry out their work? And the answer was not really. So the court said that when you cannot determine this place with certainty, you have to look at all the circumstances, such as where the employee carry out their work, the place where the employee return after performing their work, the place where the employee receive instruction, or the place where the employee's work tools are to be found. In this case, everything was in Belgium, so it was Belgium having jurisdiction, and the court said that although home-based is not, it doesn't determine, it actually has a significant weight. And then the next question was, yeah, fine, but which law should apply to those contracts? And then we have Rome 1 regulation that actually says the choice of the party, unless this choice puts the employee in a worse situation than if the law that should have applied to the contract would apply. Then you also have the lex loci laboris, where the worker habitually carry out their work, going back to the case, the Nogura case, the place where the employer is located, or the closer connection, or the escape clause as it's called. So if all the circumstances point to another law, then that law should apply. So then we have a major problem, which are atypical form of employment, and this is extremely hard then to decide which law is applicable. So the pay to fly or self-sponsored line training. So as I said, it's when a professional pilot pays an airline to actually work. You will ask, why would someone do this? Because when a young pilot is graduated, he has more or less 100 hours of flight, while actually most job offer ask at least 500 hours. So to get these hours, or the young pilot has two choices, or he actually go and get another job and hope that a job offer will open with less hours, or he agreed to pay, like to fly, literally, like the name of it. So it's called a atypical form of employment, and as a study from the Ghent University stated, it's one of the most extreme and exploitative form of employment, because it's also a bit of a taboo. Interestingly, it was a problem in 2014, 2015. There are a lot of investigations that were made in France, because in France it's actually illegal. So you have a lot of interesting interview and TV shows about it. Most of the
pilots, they refuse to talk about it, or by shame, or because they got into a better airline company and they don't want the airline company to know, or they got their 500 minimum hours at first. And so there is no EU regulation about it, but we have the flight time limitation that I mentioned earlier. However, according to some pilots using this system, they sometimes had to fly 80 hours a week, and sometimes they were going from one airport and going back to another one, having to pay for anything, having to pay for their dislocation. So, and then the question is, what about COVID? The European Aviation Safety Agency, ESA, has played an important role during the pandemic through its guidelines and safety directive. However, there are different implementation of such directive, creating confusion for cabin crew. And then there is also the temporary exemption to flight time limitation under Article 71 of the basic regulation, which have led to some union around Europe reporting a continuous lack of compliance. Because Article 71 is a very tricky article. It actually says that when using this article to exempt an airline, the national competent agency should specify the period. It should be the COVID outbreak or no longer than 8 months, the scope, and it's limited to certain person or certain type of license. And when this exemption is granted, then it allows an extension to the maximum daily flight duty, a rest period to be taken in in-flight rest facility instead of proper accommodation, and a reduced period without fatigue risk management. So, but there is also another problem, and again in this fight again, pilot versus airlines, that various airlines have used the crisis to restructure their operation. According to the Belgian Cockpit Association, Ryanair has used COVID as an excuse to bypass Belgian law. They actually threatened to dismiss 25% of the pilot base in Belgium, but under Belgian law, this is a collective dismissal, and therefore the Renault procedure should be used, which aim to preserve as many jobs as possible through, for instance, part-time work or economical unemployment. But Ryanair did not use it and did not action this plan. Or, for example, Aer Lingus has cut staff wage by 70% and imposed change to work practice and term and condition. And you have a lot of unions that are reporting dilution of flight time limitation. So, like, the conclusion would be that the COVID exacerbates some of these existing problems, and airline might dismiss more pilots to use the flight pay-to-fly scheme, which is much more attractive at the end of the day. Also, as was mentioned by Vinicius, you can have the problem of redo the pilots that have to redo their license, and COVID has been used often as an excuse. So that's the end. If you have any question, you can leave them. Obrigado, Delphine. Nós temos aqui, então, mais um exemplo importante, um exemplo internacional e da realidade da União Europeia, de como a relação da especialidade dessas atividades com os problemas econômicos e com situações de contingência como essa da Covid exigem muita atenção e um debate muito cauteloso, né? Eu vou passar agora para as perguntas que foram feitas pelo nosso público, mas como mediador eu vou usar a prerrogativa para passar minha visão muito rápida sobre uma tentativa de
ligação entre todos esses temas aqui. Uma das perguntas, como vocês vão ver, fala sobre o problema da uberização, né, que surgiu agora o termo uberização, e qual o impacto disso sobre a aviação. E isso é uma coisa que a gente tem que lembrar nessas atividades todas. A gente está falando de uma noção em comum, que é de circulação de pessoas, de bens e de mercadorias. E isso isso tem um valor constitucional, inclusive. E isso é um traço de união entre todas as atividades que a gente está discutindo. Em alguns casos, como eu mencionei, a gente tem a contingência, qual é o impacto do Covid sobre tudo isso, e tem os impactos de evolução tecnológica, ou as evoluções tecnológicas de cada uma dessas atividades, evolução tecnológica na aviação ou na exploração do espaço, enfim. Mas nós temos também evoluções tecnológicas de como o mercado se comporta, né, no caso do Uber. Mas, então, a gente consegue apresentar conclusões jurídicas, nós aqui como estudiosos, né? Existe uma opção correta? Qual é melhor? Qual é pior? Eu pelo menos, sou da opinião que não é possível, mas nossa obrigação, e que é a opção possível, é que os reguladores, os órgãos reguladores, ou pelo menos até mesmo uma doutrina que é influente sobre isso, tome decisões e faça escolhas fundamentadas, né? Nós precisamos de reguladores que tomem decisões fundadas em fatos e na racionalização dos problemas e dessa experiência global de todas essas atividades. Essa é a minha opinião como o mediador de hoje. Então vamos passar as perguntas. Nós temos uma pergunta para cada expositor, na verdade 2 para o Jonathan e uma para os demais. Acho que o mais prático é começar na ordem. A ideia é concluir o nosso evento por volta de 13h, né? Então a primeira pergunta é para o Maurício. A pergunta é se é possível a implementação de hipotecas legais sobre embarcações para garantia de pagamento de débitos trabalhistas. Pergunta de Antonielli Júlio. Para o Jonathan, desculpe. Temos 2 perguntas. Uma sobre o auxílio astronauta, se o tratado não é muito amplo, se ele efetivamente traz segurança jurídica aos trabalhadores do espaço, cosmonautas, astronautas, enfim. E a segunda pergunta para o Jonathan. Considerando as futuras operações de turismo espacial, o exemplo da Virgin Galactic, há necessidade de um novo tratado ou acordo para a tripulação? Temos a pergunta para o Vinícius, sobre problemas de padrão operacional. Quais são os padrões mínimos para garantir a segurança operacional e se há diferença entre a aviação doméstica ou internacional? E, por último, para a Delphine, se ela pode afirmar que o caso da Ryanair é uma uberização dos serviços de tripulação. Obrigado, passo a palavra na sequência, e eu não vou mediar entre uma resposta e outra. Obrigado, Gabriel, obrigado pela pergunta. Estão me ouvindo bem? Sim. Eu também, me dê licença, só para concordar aqui com o Gabriel, eu acho, de fato, que nas apresentações distintas e até mesmo nos questionamentos, a gente vê muita proximidade, não é? A gente vê como alguns conflitos, eles são próximos no setor de transportes. A pergunta dirigida a mim foi se é possível a hipoteca judicial de uma embarcação para garantir o pagamento de débitos trabalhistas. Sim, é possível, mas embarcação ela é um gênero muito amplo que engloba navios. E algumas embarcações, ela, apesar de ser um bem móvel, o navio ele é um bem móvel, ele tem algumas características sui generis, como registro em outro país. Então, talvez você precise de comunicação com outro país, com a outra jurisdição, para fazer o bloqueio extrajurisdicional, fora das fronteiras do Brasil, daquele navio, fazer aquela hipoteca, para assegurar a garantia de débitos trabalhistas. E no caso da embarcação com registro nacional fica muito mais fácil, tá bem? Essa é a minha resposta, mas obrigado pela pergunta.
Primeiro, agradeço as perguntas, e se o tratado ele é muito amplo, não me parece que seja necessariamente uma questão de amplitude, mas sim de limitação. O tratado ele se limita à reentrada dos astronautas, certo? Quando se fala em salvamento, assistência e restituição, é uma situação muito pontual de quando os astronautas retornam ao planeta Terra e, em virtude dessa reentrada, acontece algum acidente, pouso forçado, ou coisa que o valha. Não há garantia alguma aos astronautas de direitos quando exercem as atividades no espaço. Então, para sintetizar, não me parece que seja o caso de ser amplo, me parece que é o caso de ser restrito a uma das situações aos quais os astronautas são expostos. Sobre a questão do turismo espacial, se há necessidade de novo tratado ou acordo, me parece que sim, porque no turismo espacial há uma atividade, por assim dizer, de lazer, certo? É um entretenimento, o turismo espacial. Então, não me parece que seja possível aplicar o acordo de 68 aos turistas ou até mesmo à tripulação, e também não me parece possível interpretar o tratado internacional, o acordo sobre salvamento, para que possa ser aplicado a essa outra situação, sobretudo por conta das regras da Convenção de Viena de 69 sobre direitos tratados. Não me parece que há amparo jurídico para algo nesse sentido. Então, sim, creio que é o caso de um novo tratado, de um regime jurídico específico entre os Estados para essa situação. Agora é com o Vinícius, né? Bem, vamos lá. Gabriel, só recapitulando, a pergunta aqui foi os padrões mínimos para garantir a segurança operacional e se há diferença entre voos domésticos e internacionais. Foi isso? Tá bem, vamos lá. Começando então, padrões mínimos para garantir a segurança operacional é um termo, assim, bastante abrangente, que eu vou ter até uma certa dificuldade exatamente para, talvez, delimitar o foco da pergunta. Não sei se essa pessoa vai, talvez, eventualmente perguntar novamente. Padrão mínimo para garantir a segurança operacional, via de regra, a ICAO, que propõe alguns delineadores. Ela faz isso por meio de 19 anexos, cada um deles aborda um determinado assunto. Internamente, dentro de cada país, ou no caso da Europa, a EASA como um todo, mas eu vou responder com foco no Brasil. Então, a ANAC, ela publica os RBACs, Regulamentos Brasileiros de Aviação Civil, que justamente é delimitado o que é seguro para fazer uma operação. E a gente, nesses RBACs, cada um deles versa sobre um determinado assunto. Então, se você me perguntar o que é um padrão mínimo de segurança no que se refere ao exame de saúde do tripulante, vai ter um RBAC específico. O que é um requisito mínimo de segurança para o projeto para a certificação da aeronave? Vamos ter outro RBAC específico. O que é o requisito de homologação, o requisito mínimo para determinar o que é a segurança operacional de uma operação da aviação geral, que basicamente a gente pode facilitar o entendimento da aviação geral como sendo aviação executiva. O que é que a gente vai ter como requisitos mínimos para garantir segurança operacional do táxi aéreo? A gente já vai ter um nível superior àquilo que a gente tem na aviação geral, pois no táxi aéreo a gente já começa a ofertar transporte para pessoas externas, então o Estado busca resguardar a segurança dessas pessoas, visto que a pessoa física que está comprando o serviço de transporte aéreo não detém conhecimento para saber o que é seguro ou não é seguro. E o requisito sobe, vamos dizer assim, a régua sobe mais um pouquinho quando a gente começa a falar de empresa aérea de transporte regular, Latam, Gol, Azul, que elas são regidas pelo RBAC 121. Então, ali a régua sobe mais um tanto, porque a gente está falando de uma quantidade de passageiros muito maior,
aeronaves mais pesadas, mais rápidas, que necessitam, que realmente necessitam de cuidados e precauções maiores do que aviões menores que voam de forma mais lenta. Então, a resposta depende do contexto que você está querendo buscar a sua resposta, mas, via de regra, a operação aérea, ela lastreia, né, vamos dizer assim, a segurança em 3 grandes formas de interpretar e corrigir eventuais erros e falhas. Tem uma forma reativa, que é basicamente olhar para o passado e ver as ocorrências dos aviões que caíram, ver os acidentes que aconteceram, entender esses acidentes para pensar o que a gente muda a partir de hoje. Tem a forma preventiva, né, que a gente começa a ver as ocorrências, não espera ter um acidente, mas tem lá o reporte que diz, olha, o piloto disse que, vou dar um exemplo aqui, o piloto disse que nessa pista tem muito vento, tem aeronaves próximas à cabeceira da pista, tem avistando o drone, eventualmente, que é um assunto que está um tanto quanto à tona no momento, né? E tem uma forma, essa é a forma como a maioria das empresas aéreas operam, e tem uma forma preditiva, que é basicamente prevendo uma série de eventos que ainda não ocorreram, mas que eventualmente pode acontecer. Por exemplo, a gente sabe que a gente tem um piloto determinado A, que ele não se dá bem com um piloto B, numa situação de alto estresse, numa condição de meteorológica ainda que permita o voo, mas com condição meteorológica bastante deteriorada, junto com, eventualmente, um espaço aéreo mais carregado, onde cada controlador esteja com mais aeronaves, poderia vir a causar algum tipo de ocorrência. Então, essa forma preditiva, ela exige muito, exige muito de quem pensa, exige muito desgaste, porque começa a tentar combinar situações pontuais que você sabe que eventualmente existem dentro da sua organização com algo que você não tem exatamente controle como que isso vai interagir na prática. Então, tudo isso são formas de a gente pensar em termos de segurança operacional. Tudo depende do enfoque. E aí, indo para a segunda parte da pergunta, e desculpa a resposta mais longa, mas diferença entre voos domésticos e internacionais. Eu não sei se está relacionado ao quesito padrão de mínimos de segurança, né, mas eu creio que seja. A gente tem, sim, alguns delimitadores. Por exemplo, se eu for voar no Brasil, via de regra, o idioma que os pilotos, tripulantes como um todo, quando eles se comunicam entre eles ou com os órgãos de controle, acaba sendo português. Quando a gente começa a voar para o exterior, a gente começa a ter alguns problemas, porque, dada a quantidade de idiomas que a gente tem, se cada tripulação for falar um idioma e cada controlador for responder naquele mesmo idioma, a gente não conseguiria chegar a ter assim dizer, a gente teria muitos idiomas e a gente perderia um pouco da comunicação. Então, quando a gente trabalha para a questão do voo internacional, a língua franca acaba sendo o inglês. Justamente por ser, por assim dizer, Estados Unidos, principalmente a Europa, por ter unificado o inglês como uma língua principal para voar. E aí, só uma minúcia, existem N diferenças e N requisitos a mais para fazer um voo internacional do que um voo nacional, doméstico. Eu posso citar para você, por exemplo, a questão da prova de inglês, que é o Santos Dumont English Assessment, que é basicamente uma prova onde os tripulantes são avaliados se eles têm condições de se comunicar e compreender aquilo que está sendo conversado, justamente para não ter nenhum desentendimento, nenhuma dúvida. Então, esse, por exemplo, seria um requisito a mais para o voo internacional. Então, quando a gente sai do país, via de regra, a comunicação passa a ser toda em inglês. Respondi? Será, Gabriel? Tem mais alguma coisa que
posso complementar, será? Acho que cobriu os aspectos principais. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Agora, a doutora Delfine está com... Agora. So, first of all, I wanted to make some, like to make it clear that Ryanair was just taken as an example, and some of those problems are found in every low-cost airline in Europe. I don't know exactly if the Uberization was really like focusing on the pay to fly, because then the answer would be no. Pay to flight is actually closer to slavery than actually to anything else, as they are paying to fly literally. So and they are exploited. So that would be another answer. If it's about like cabin crew in general, maybe a bit more. The answer could be yes, because there is a lot of competition that is also within the company to push the crew to give the best, to actually sell as much things as possible within the flight to keep their job. So in a sense, yes, in another sense, no, that would be the answer. Muito bem. Professora Inês. Professora Inês está sem o áudio. Perdão. Primeiramente, eu agradeço a mediação do professor Gabriel, foi fantástica. Agradeço a participação de todas e todos. Acho que a contribuição nesse evento foi fantástica. As perguntas formuladas pelos participantes contribuíram para termos respostas bastante ricas sobre a perspectiva jurídica, técnica, das atividades laborais no mar, no espaço aéreo e no espaço sideral. Uma salva de palmas a todos vocês, foram brilhantes, e espero vê-los no YouTube, né? Então sorriam, e agradeço a todas e todas que nos assistiram até o presente momento. Declaro por encerrada esta sessão e encerrando a atividade. Muitíssimo obrigada a todas e todos.